Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, minha gente. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias, trazendo tudo que foi destaque em Linhares e região. E você vai ver na edição desta quinta-feira. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato de um menor de 14 anos no bairro Interlagos. Foi no começo do mês de setembro. Suspeito tenta fugir da polícia e cai do segundo andar de uma residência na invasão do Ji-Paraná. Começa nesta sexta-feira o 7º Encontro Nacional de Motociclistas aqui em Linhares. Centro de Controle de Zoonoses disponibiliza cães para adoção no Dia Nacional da Adoção Animal. Roda de conversa sobre cultura e afropotência será no próximo domingo na Praça 22 de Agosto. Você confere também a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. E o nosso entrevistado do último bloco de hoje é o presidente da OAB Espírito Santo, José Carlos Ritt. Veja ainda os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais, agora na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Um foragido da Justiça foi preso durante uma ação da Polícia Militar no local conhecido como Invasão do Ji-Paraná. Ao tentar escapar da polícia, o suspeito caiu do segundo andar de um apartamento e ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos no local drogas e um simulacro de arma de fogo. Contra o homem detido havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi levado para o Hospital Geral de Linhares e, após atendimento, encaminhado para a Delegacia Regional do município. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um adolescente de 14 anos atingido por 3 disparos de arma de fogo no quintal de uma casa no bairro Interlagos. O suspeito do crime já está preso. A morte do garoto Agabradan Gabriel de Almeida Pereira, de 14 anos de idade, já não é mais um mistério para a equipe do delegado Leandro Esperandio, da Delegacia de Homicídios da cidade de Linhares. No último dia 2 de setembro, o garoto foi encontrado morto na parte de dentro de um quintal que fica na rua Martiniano de Alencar, já sem vida, com 3 disparos de arma de fogo. E investigadores trabalharam intensamente para dar respostas para esta morte. E conseguiram. Quem atirou contra o menor foi identificado como Flávio Elias do Nascimento Neves, morador do mesmo bairro onde a morte aconteceu. A prisão de Flávio ocorreu 16 dias depois do assassinato. Ele se entregou para a polícia e apresentou versão. Em depoimento ao delegado do caso, Flávio disse que nunca teve problemas com o menor Agabradan. Porém, já conhecia a fama dele de práticas delituosas de furtos ou roubos. Consta nos autos do inquérito que Flávio recebeu uma ligação afirmando a presença do menor nas proximidades de sua casa no dia 2 de setembro e que este teria pulado o muro de sua casa. Flávio então sai do trabalho e vai para sua residência. Da varanda, quando percebe a presença de Agabradan, disparou contra ele várias vezes. A então vítima correu, pulou vários muros e caiu morto numa rua próxima. Portanto, Flávio confessou o crime. A polícia perguntou sobre a origem da arma que Flávio mantinha em casa, uma pistola 380 marca Taurus. Mas a própria investigação descobriu que tratava-se de uma arma com numeração raspada que o acusado usava, segundo o depoimento, apenas para se defender. A polícia concluiu o inquérito sustentando que Flávio matou com a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. Foram constatadas inconsistências no depoimento de Flávio, o que levou o delegado e os investigadores a desconfiar de alguns detalhes do relato. É mais um inquérito concluído de morte violenta por homicídio no bairro Interlagos, num prazo considerado muito bom. Entre o registro do fato até a conclusão, foram 30 dias cravados. Que violência, né? E começa em Linhares nesta sexta-feira, dia 4, e vai até domingo, o 7º Encontro Nacional de Motociclistas. Estão sendo esperados cerca de 2.000 motociclistas de várias partes do Brasil. Bandas de pop e rock irão se revezar no palco de atrações. Haverá também sorteios e passeios pelas ruas da cidade. A abertura nesta sexta-feira vai contar com o show do DJ Alone. Tá todo mundo convidado, vai ser no bairro Três Barras.
Quinta-feira, você já sabe, é dia da coluna Mente e Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. É com você, Margot. Olá, boa noite. Pesquisas mostram que pessoas que têm vida longa normalmente são pessoas que souberam evitar o estresse e pensamentos negativos. E parar de se preocupar com aquilo que não temos controle é uma excelente maneira. Pense comigo. Se você tem um problema, só existe duas alternativas. Ou algo está sob seu controle ou além dele. Se não está sob seu controle, por que se preocupar? A preocupação não vai ajudar, não vai mudar a realidade. Já parou para pensar que quem atribui significado aos fatos é você mesmo? Nada tem significado, nós é que atribuímos. E isso vem de uma fonte, e essa fonte são as nossas crenças. E as nossas crenças é que dão significado às coisas. Imagine que você terminou um relacionamento. Você sofre e interpreta isso como o fim do mundo. Mais tarde você descobre que aquela pessoa era um assassino perigoso. Provavelmente você vai se sentir muito aliviado por ter terminado a relação. A situação não mudou, mas isso passou a significar outra coisa para você. Observe onde você coloca a sua atenção. O cérebro é capaz de encontrar qualquer coisa pela qual for solicitado. Se estiver preocupado com os motivos pelos quais pode fracassar, ele vai encontrar. Se estiver focado nos motivos para ser bem-sucedido, seu cérebro vai vasculhar tudo e encontrar situações de sucesso. Vamos fazer um teste. Olhe à sua volta e veja tudo que é da cor azul. Agora feche os olhos. Continue com os olhos fechados e me diga, quais as coisas que viu e que é da cor verde? Provavelmente você não observou as coisas verdes, não é? E quando o nosso foco está no problema, no medo, nos pensamentos negativos, no fracasso, você deixa de prestar atenção nas oportunidades, nas coisas boas à sua volta, no sucesso. Use a sua mente a seu favor. Comece observando o lado bom da vida. Obrigado, Margot, pela participação. Bom final de semana. Até quinta-feira que vem. É hora de a gente conferir como fica o tempo nesta sexta de primavera aqui em nossa região. A sexta-feira vai ser com sol, entre nuvens, mas sem chuva. Temperaturas em Linhares entre 17 e 28 graus. Colatina com mínima de 16, máxima de 27. Em São Mateus, variação entre 18 e 28. E em Vitória, mínima de 19, máxima 29 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que no Dia Nacional da Adoção Animal, o Centro de Controle de Zoonoses de Linhares vai disponibilizar cães para quem quer adotar um bichinho, né? Daqui a pouco. No próximo domingo acontece na Praça 22 de Agosto, em Linhares, uma roda de conversa sobre a força da cultura e afropotência. A palestrante convidada é Priscila Gama, executiva da Organização das Pretas. Está todo mundo convidado. Já é o nosso terceiro ano que a gente está com esse evento e espero que continue mais, porque através dos nossos começaram muitos outros coletivos na cidade também. Estamos muito felizes em dar essa abertura para que isso aconteça mais vezes e ocorra muito, muito mais, que a gente seja mais aceito na sociedade. Esse evento aqui, ele vem falar de quê? Aceitação, quebra de racismo, racismo institucional, racismo estrutural, frases que a gente solta às vezes que são racistas que a gente não percebe. Ninguém é 100% desconstruído, então é uma desconstrução que a gente faz ao longo do dia, né? O ideal é você reconhecer que você fez alguma coisa errada e você falar, ó, tá errado, entendeu? Parei, não faço mais, isso é errado. Desculpa por ter falado isso. Isso é o mais importante do que propriamente dito falar assim, você foi racista. É melhor você se reconhecer e ser um antirracista. Eu acho que é mais importante de tudo, assim. É o que a gente quer trazer. E o Centro de Controle de Zoonoses de Linhares vai comemorar o Dia Nacional de Adoção Animal com a disponibilização de 18 cães, filhotes e adultos, para quem deseja adotar um animalzinho de estimação. Os interessados em fazer a adoção devem ir ao Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Três Barras, de segunda a sexta-feira. Os pretensos tutores devem ser maiores de 18 anos e portar um documento de identidade e comprovante de residência.
Importante, uma ação muito bacana aí do CCZ, né? O Centro de Controle de Zoonoses. Agora a gente confere os destaques do nosso esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Campeonato de Futebol Amador de Linhares, 2ª Divisão. No próximo domingo, a bola vai rolar no campo do Vasquinho, bairro Interlagos, pela 5ª rodada. Vamos conferir os jogos. Aí na tela para você, Campeonato de Futebol Amador, 2ª Divisão, no campo do Vasquinho, bairro Interlagos, neste domingo, dia 6, 8 da manhã, Estudiantes e Palmeiras do Guache. Às 10 da manhã, Portuguesa e Garotos da Vila de Povoação. No campo do Nacional do Aviso, também neste domingo, dia 6, 8 da manhã, Grêmio do Barro Novo e Volta Redonda. Às 10 da manhã, Flamengo do Farias e São Cristóvão de Brejo Grande. Bom, Centro Universitário e São Paulo Apóstolo, que é do Interlagos, ganham folga neste final de semana. Amanhã nós vamos divulgar os jogos da 3ª Divisão. As competições são rápidas, por isso cada jogo é uma decisão. Obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere um bate-papo que nós fizemos com o presidente da OAB Espírito Santo, José Carlos Risk, que veio a Soretama para inaugurar uma sala da OAB na Câmara de Vereadores. O bate-papo é no retorno. Bom, minha gente, o bate-papo do último bloco do Sim Notícias de hoje é com o presidente da OAB Espírito Santo, Dr. José Carlos Risk, que veio exatamente aqui a Soretama, nosso município vizinho, para a inauguração de uma sala ali na sede da Câmara de Vereadores. Um momento importante ali para o município de Soretama, uma reivindicação ali da comunidade. E o Dr. José Carlos conversa conosco hoje. Boa noite, doutor. Boa tarde. Boa noite, Cláudio. Doutor José Carlos, um espaço importante, né, de interação com aquela comunidade ali. Infelizmente, Soretama, que hoje não conta ainda com uma comarca, né? Exatamente. Na verdade, qualquer espaço que a ordem dê para que a advocacia pratique um atendimento é muito importante, né? E nesse evento em específico foi algo inédito, porque a Câmara nos cedeu o espaço, estruturou de uma forma mínima, a ordem fez o equipamento, né? Fez as instalações e nós inauguramos hoje com uma grande festa lá na Câmara, né? Bacana. Porque é algo que realmente é muito importante para que o advogado ele tenha uma estrutura mínima. Na verdade, hoje o Tribunal de Justiça faz uma reavaliação das comarcas que não são tão grandes, Cláudio. Então, assim, eu lembro que no processo eleitoral, os advogados de Soretama, quando se punha em pauta essa abertura de comarca da cidade, eles eventualmente questionavam se haveria um atraso ou não. Porque o problema que nós temos hoje, Cláudio, é exatamente o excesso de morosidade. Processos que infelizmente não andam. Então, as cidades que ainda não são tão grandes, elas eventualmente preferem se dirigir a um fórum de outra cidade, com uma estrutura maior, a ter o seu próprio fórum. O senhor acha que isso dá mais celeridade nesse caso? Ou... sem dúvida alguma, o que não se pode ter é um fórum sem juiz. Na medida que você vê um fórum instalado. Porque a verdade é que o fórum ele não é um prédio. Ele é toda uma estrutura atrás desse prédio. Exatamente. Se você tem um fórum que lá se tem um prédio e é só aquilo ali, sem uma estrutura mínima, sem magistrado, sem servidor, sem estagiário, você tem o quê? Você tem processos que não andam. E é isso que a gente não quer. Agora a gente tem umas discrepâncias, né? Porque Rio Bananal, por exemplo, que é um município menor, com uma população menor, tem uma comarca, tem, né? Tem uma comarca. E aí os critérios, eles são dos mais variados, né? São dos mais variados. Nós não estamos aqui, claro, fazendo juízo de valor, né, nessa distribuição, mas é claro que é sempre bom ter ali a presença do judiciário na cidade, né? Com certeza. E o judiciário de uma forma célere. Se me der uma parte, Cláudio, a OAB fez agora em março um aplicativo em nosso site chamado SOS Morosidade, que nada mais é que um robozinho lá na OAB que lê os processos, porque o cidadão tem um canal de reclamação no site da OAB, tanto o advogado quanto o cidadão. Ele pode reclamar. Ele pode ir lá no nosso site, citar o processo, e aí a OAB faz uma leitura automática de 2 critérios mínimos, que são se o processo não andou há 6 meses ou se não teve uma sentença há 2 anos. Se estiver
ou um ou em outro, você tem um ofício que é gerado na OAB comunicando o juiz. Isso não é uma medida persecutória, mas tão somente para que o magistrado saiba que eventualmente tem um cidadão ali atrás que buscou o judiciário e infelizmente não obteve ainda isso. Que é uma isso. resposta, né? Ele Exatamente. Uma resposta. Bacana esse bate-papo com o doutor José Carlos Risque, que é o presidente da OAB Espírito Santo. Doutor Zé Carlos, uma demanda, né, que a OAB já vinha tomando frente, que parece que agora deu um certo resultado, uma penalidade contra a ECO 101, a concessionária que administra a rodovia, em função desse atraso e dessa obra de duplicação que não saiu, a obrigatoriedade de reduzir o valor do pedágio, né? Uma demanda que a OAB já vinha tomando frente. Na verdade, Cláudio, a gente fez o óbvio, né? Que falar que uma obra que não se realizou não se aditiva, não se reajusta, né? Enquanto não se realizar. Enquanto não se realizar. Então a gente tem já aí alguns meses, uns 4 meses atrás, a OAB ajuizou uma ação civil pública em face da ANTT e da ECO, ou seja, é a OAB em face de ambas, pedindo, óbvio, não se reajuste para cima o que não se fez. Entendi. E a agência, naturalmente, creio eu, em razão dessa ação, pois teve uma liminar favorável, impôs uma diminuição do pedágio, que para a gente foi muito importante porque foi o que eu falei, você, ao contratar uma obra, você quer que ela se efetive. Exato. Ao passo que se você não tem uma obra efetivada, não cabe um reajuste, não cabe um acréscimo, cabe o quê? Um decréscimo, que foi o que foi feito agora. Agora, isso traz uma certa preocupação, porque há um contrato e um cronograma a ser seguido, né? E esse déficit hoje, Cláudio, está em 93%, ou altíssimo, seja, né? Altíssimo. Nós sabemos aí que eventualmente você pode ter um alvará ambiental que não foi dado, ou uma licença específica em órgão específico, mas a questão é, 93% é absurdo, é um déficit contratual absurdo. O cidadão não merece pagar e não ter essa obra. Pois é, só para lembrar os nossos telespectadores, a redução de 11,72%, né, no valor do pedágio, né, do valor que seria aplicado, ou seja, não teremos reajuste, uma excelente notícia para nós capixabas que já pagamos tantos impostos, né? Presidente, aproveitando a presença do senhor também, eu queria, em rápidas pinceladas, o senhor fizesse assim, uma avaliação em linhas gerais do atual momento, da relação entre os poderes, né, constituídos, né, o executivo, o legislativo, e todo dia a gente tem uma notícia nova com relação ao judiciário. Eu acho que o cidadão ele não aguenta mais essa crise, Cláudio. Tem que ter essa virada de página. Eu acho que hoje eu falei lá na Câmara que o ódio nunca levou ninguém a nada. Seja o ódio entre cidadãos, entre times, entre cidades, entre, enfim, grupos. Então eu acho que é muito importante a gente parar com o discurso de ódio, imaginar que as redes gerem uma influência enorme, seja em nossos filhos, nas famílias, enfim, entender que a maioria dos cidadãos do Espírito Santo são pessoas de bem e que querem efetivamente ver uma sociedade crescente. Nessa medida, eu falo que tem que haver uma ruptura entre o discurso de ódio para que a gente possa fazer o enfrentamento que tem que ser feito. Nós tivemos uma experiência agora há pouquíssimo tempo de uma prática pública de um chamamento ao crime, né? E infelizmente o discurso do bandido bom é bandido morto contaminou a sociedade. E é preciso que os agentes façam uma reflexão, mesmo que a reflexão ela seja impopular. Bandido bom não é bandido morto. Ou seja, o cidadão precisa entender que nós não podemos voltar à época da lei de Talião, onde você matava as pessoas em razão de algum crime. Isso não se confunde com impunidade. Existe uma diferença muito grande entre se defender um direito mínimo existencial, ou seja, não se pode ter tortura em presídio. Exato. Você não pode ter linchamentos públicos. Não é só porque é um direito daquele que se praticou um crime, mas porque o criminoso pode não ter feito esse crime, inclusive. Lá em Minas a gente tem um caso chamado caso dos irmãos Naves, onde foram presos 2 irmãos que não mataram ninguém e onde o morto apareceu vivo. Né? Então nós precisamos entender, Cláudio, que o Estado erra.
que os poderes erram e o cidadão não pode confundir discurso de ódio com decréscimo civilizatório. Aliás, a OAB se posicionou de forma incisiva contra esse discurso, né? A gente viu o discurso aí e realmente traz uma preocupação muito grande, né? Traz, porque você viola algo básico, que é algo na crença nas instituições. A partir do momento que você se sente livre para praticar um crime contra um outro crime, você está falando que você não crê no Ministério Público, no policial, na justiça e no advogado. E então causa uma ruptura civilizatória muito forte. E que nós, a OAB, os cidadãos de bem, tem que demonstrar o seguinte, que esse discurso não é a maioria. E se for a minoria, essa minoria está falando demais. Então nós precisamos sim conscientizar o cidadão de que, primeiro, entender o porquê que ele crê nisso. Porque ele já está sem paciência, para eu não falar outro termo aqui. Está sem paciência. Então, assim, a partir do momento que houver um entendimento desse cidadão que crê nisso, as instituições precisam recuperar credibilidade. Agora, o senhor não acha também que a nossa legislação, infelizmente, a lei penal, ela ainda é muito branda para certos crimes? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aqui no Brasil, e eu não digo só nessa seara, não, em todas as áreas, né? Nós temos um grau de efetividade mínima, Cláudio. Por exemplo, o índice de homicidas que são presos é mínimo, né? Eu não tenho esse número exato aqui, mas creio eu que seja menos de 10%, né? A efetividade das ações do judiciário é mínimo, do executivo é mínimo, ou seja, o fato do cidadão não encontrar um Estado presente faz com que ele creia em outras coisas, ou até nele mesmo. Agora, né? Justiça com as próprias mãos nunca é a melhor solução, né? De jeito algum, Jamais. Cláudio, de jeito algum. Eu quero agradecer aqui pelo bate-papo o presidente da OAB Espírito Santo, Dr. José Carlos Risco, pela presença. Veio a Soretama inaugurar essa sala especial para a OAB, né? Vai ter esse espaço, passa a ter esse espaço dentro da sede da Câmara de Vereadores, a OAB expandindo aí na sua área de atuação pelo Estado. Obrigado, viu, Quero agradecer presidente. Esse espaço, Cláudio. Obrigado Prazer mesmo. tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite. A você que também acessa nossas redes sociais, obrigado pela companhia. facebook.com/Rede Linhares, nossa página também no Instagram. WhatsApp 996224547. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000, TV Cine Linhares, seu canal local.